Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num conflito que todo mundo conhece muito bem. E não é em um campo de batalha, mas dentro da nossa própria mente. Aquela luta constante entre o impulso e a razão. Sabe como é, né? É aquela sensação, uma parte da gente quer uma coisa e a outra parte quer algo totalmente diferente. Parece uma briga interna. Pois é, essa é uma experiência universal e pode acreditar, a neurociência tem uma explicação simplesmente fascinante para isso. Vamos pegar um exemplo clássico. De um lado está lá a escolha lógica, saudável, o brócolis. Do outro, aquele desejo imediato, quase incontrolável, pelo pote de sorvete. Essa disputa do dia a dia é, na verdade, o resultado de diferentes áreas do nosso cérebro competindo pelo controle das nossas ações. Para entender essa batalha, o primeiro passo é saber que nosso cérebro não é uma entidade única com uma só voz. É muito mais útil pensar nele como uma equipe, um time com jogadores de diferentes idades evolutivas e cada um com uma função bem específica. Vamos conhecer os três principais. Primeiro, a gente tem o grande veterano do time, o tronco encefálico. Pense nele como a base de tudo, a parte mais antiga, mais primitiva do nosso cérebro. E o foco dele é um só: manter nosso corpo vivo. Respiração, batimentos do coração, tudo aquilo que é automático e essencial está sob o comando dele. É simples. Se essa área for danificada, o jogo acaba. Em seguida, entra em campo o sistema límbico, que é tipo o coração emocional da equipe. Essa área é o nosso reator interno. É daqui que vem o estresse, a ansiedade e, claro, aquele desejo avassalador pelo sorvete. É uma estrutura super antiga que a gente compartilha com outros mamíferos e até com répteis, focada em reações rápidas, puramente instintivas. E, por fim, temos o jogador mais novo e mais sofisticado do time, o córtex pré-frontal. Ele é o gerente, o nosso CEO cerebral. É a região responsável por planejar, por usar a lógica e, o mais importante, pelo autocontrole. Como os neurocientistas gostam de dizer, é a parte que nos ajuda a fazer a coisa difícil quando é a coisa certa a fazer. E sim, é ele que fica lá, quietinho, defendendo o brócolis. Mas aqui é que fica interessante. Esses três jogadores não trabalham sozinhos, cada um no seu canto. Eles estão numa conversa constante, um verdadeiro cabo de guerra para decidir o que a gente vai fazer. E existe um lugar bem específico no cérebro onde a emoção bruta encontra a razão mais fria. E essa parte é fascinante. Existe uma região chamada córtex pré-frontal ventromedial. Pense nela como se fosse o porteiro, uma espécie de porta neurobiológica do nosso cérebro racional. É exatamente por essa porta que as emoções que nascem lá no sistema límbico, tipo o medo ou a ansiedade, entram para ser, digamos, analisadas pelo nosso gerente. O processo geralmente funciona mais ou menos assim. Tudo começa com um sinal do corpo, que os cientistas chamam de marcador somático. Sabe aquele frio na barriga? É isso. O sistema límbico logo interpreta esse sinal como ansiedade. Essa emoção, então, bate na porta e entra no córtex pré-frontal. Lá, o gerente analisa a situação e decide o que fazer. Ok, isso é só nervosismo. Respira fundo que vai dar tudo certo. Certo. Mas e o que acontece se essa conexão falhar? E se o gerente for de repente tirado de campo, deixando a emoção pura no comando de tudo? A história da neurociência nos deu um exemplo trágico, mas ao mesmo tempo incrível sobre isso. Conheça uma história de Phineas Gage. Essa frase descreve a mudança chocante que ele sofreu. Ele era um operário de ferrovia, conhecido por ser educado e responsável, até que um acidente terrível simplesmente desconectou o gerente dele do resto da equipe. O resultado, uma perda quase total do autocontrole e do filtro social. A história dele é realmente impressionante. Em 1848, uma explosão fez uma barra de ferro atravessar o crânio dele, destruindo uma parte enorme do córtex pré-frontal. E o mais incrível é que ele sobreviveu. Só que o Phineas Gage, que todos conheciam, desapareceu. Ele se tornou impulsivo, inadequado, incapaz de seguir planos. O caso dele foi a primeira prova real de que o nosso gerente cerebral é absolutamente essencial para a gente ser quem a gente é. O caso do Gage é um extremo, claro, mas nos ensina uma lição muito poderosa. E a boa notícia é que, diferente dele, nós não estamos presos a uma configuração cerebral fixa. O nosso gerente pode sim ser treinado e fortalecido. E aqui tem um dado fundamental. Essa é a idade média em que o córtex pré-frontal termina de amadurecer. Pensa só,
Por ser a última região a se desenvolver completamente, ela é a mais moldada pelas nossas experiências de vida, pelo ambiente, pela cultura e muito menos influenciada só pela genética. Isso tudo é possível graças a um conceito incrível chamado neuroplasticidade. De forma bem simples, isso significa que o cérebro não é uma estrutura estática, de pedra. Ele se reorganiza o tempo todo com base no que a gente faz, aprende e vive. Cada decisão, cada hábito fortalece certas conexões neurais e enfraquece outras. Então, na prática, como é que a gente pode fortalecer nosso CEO interno? Bom, a ciência já nos dá algumas pistas bem claras. O autocuidado é a base de tudo: dormir bem, se alimentar direito, fazer exercícios, manter a mente ativa aprendendo coisas novas, gerenciar o estresse crônico e construir laços sociais fortes. Tudo isso é como ir para a academia, só que para o córtex pré-frontal. Cada uma dessas ações ajuda a reforçar a capacidade do nosso gerente de tomar decisões melhores e mais equilibradas. No fim das contas, a nossa conversa de hoje nos deixa com essa pergunta no ar. O cérebro está em constante mudança, sendo moldado a cada dia pelas nossas escolhas e hábitos. A grande questão não é se ele vai mudar, mas quem vai estar no comando dessa mudança. A batalha interna é real, mas a neuroplasticidade nos dá o poder de influenciar o resultado. Então, quem vai assumir o controle?